Olá, meu nome é Wagner Pérez, sou hipnoterapeuta, psicoterapeuta, neuropsicólogo, mas eu vim aqui hoje para contar um pouquinho de como que eu tô aqui, como que eu fiz para chegar até aqui. Na verdade, eu me considero uma pessoa de muita sorte. Trabalhei muito e muito firme, faço isso até hoje, mas eu tive muita sorte pelas pessoas que eu encontrei na minha vida, nessa caminhada toda. E essa história começou muito lá atrás, né? Eu tive pais que são... meus pais foram comerciantes, né? Então eu aprendi desde muito cedo que tinha que trabalhar muito, porque eles acordavam muito cedo e trabalhavam de cedo até muito tarde da noite e todos os dias. Mas eu olhava aquilo e não me identificava exatamente com aquele negócio do comércio ali, né? Eles tiveram bar, armazém, mercearia, mercados. E eu entendia que eu tinha que fazer uma coisa assim diferente. Era o que eu queria. E eu fui trabalhar em empresas, trabalhei na Varig, trabalhei na Lufthansa alemã. E eu tive a ideia ali de poder terceirizar o serviço da Lufthansa e montei uma empresa chamada TriStar Handling Aeroportuário. A TriStar é uma empresa que existe até hoje, uma grande empresa. Quando eu fundei ela com 19 anos, eu estudava na PUC aqui em Campinas, onde eu moro, e foi uma época muito boa, porque enquanto meus colegas de faculdade, às vezes não tinham dinheiro nem para tomar um lanche, eu já viajava o mundo, eu tinha meu próprio carro, tinha comprado meu apartamento, o negócio tinha ido muito bem. Logo de cara, quando eu montei a empresa, trouxe a Lufthansa como cliente, e na esteira vieram American Airlines, a DHL, Transcontinental Sur, uma série de grandes empresas que passaram a ser atendidas pela gente. O que acontece é que eu vendia a TriStar. E como era um jovem visionário, eu achava assim que se eu tinha feito tudo aquilo, eu faria de novo e seria muito mais fácil e eu já tinha até mais experiência. O fato é que as coisas não correram bem daquele jeito. E eu passei um tempo amargando aí alguns dissabores no mundo dos negócios. Eu quebrei, me levantei, quebrava, não funcionava, até que, enfim, o negócio passou a dar mais certo. Em 1997, eu fui nomeado despachante aduaneiro pela Receita Federal. E logo em seguida eu montei uma empresa de assessoria em comércio exterior. E foi assim, dali para frente, meu grande negócio. Acontece que nesse meio tempo, entre altos e baixos, eu tinha constituído uma família, perdi o casamento, o relacionamento, mas sobrou um filho maravilhoso, o Matheus. Enfim, a gente perde, às vezes, até a família, perde amigos. Quando as coisas não vão bem, a gente acaba, às vezes, ficando sozinho. Mas isso não foi um grande problema, porque eu estava muito envolvido no serviço, e eu trabalhava dia e noite, trabalhava final de semana. O negócio de comércio exterior, ele é muito dinâmico, muito forte. E depois de um pouco tempo, já como despachante aduaneiro, eu montei a empresa Zoll, uma empresa que atua também no mercado até hoje. E assim como a TriStar é uma empresa hoje global, quando eu vendi ela, a gente atuava nos principais aeroportos do Brasil, né? Viracopos, Galeão, em Curitiba. E hoje ela é uma empresa que está nos principais aeroportos dos Estados Unidos e até na Europa. Então, uma empresa que cresceu muito. O que aconteceu é que esse mundo corporativo, ele tomava conta de mim de uma maneira assim, muito grande, tomava conta da minha vida. Mas as coisas começaram a se acertar e tudo se acerta e eu achei um novo amor na minha vida. Foi quando eu conheci a minha namorada na época, minha atual esposa, a Bárbara. E quando eu cheguei nesse relacionamento, a gente tinha uma grande diferença de idade, 13 anos, ela tinha 17. A diferença está encurtando hoje, mas a diferença era muito grande. E ela com 17 anos, chegou um homem, né, com 30, e um filho a tiracolo. E ali eu percebi que a gente tinha alguns problemas no relacionamento. Embora a Bárbara gostasse muito de mim, gostasse muito do Matheus quando estava sozinho, quando estávamos todos juntos tinha uma situação de ciúme, de falta de entendimento daquela relação.
E algumas pessoas me indicaram para ela fazer uma terapia. E eu levei ela uma psicóloga, mas eu percebi que com o andar da carruagem terminava o relacionamento e ainda não teria terminado de tratá-la. Foi quando alguém sugeriu para mim, e eu estou falando de uma história de 18 anos atrás, alguém sugeriu para mim a hipnose. E eu, no auge da minha ignorância, ainda fiz uma brincadeira dizendo como que poderia um negócio que você come uma cebola achando que é uma maçã ajudar a gente. E a pessoa falou, não, é hipnose clínica, tratamento, eu estou falando de saúde mental. E naquela época a gente não tinha tanta informação, há 18 anos atrás, na internet, como tem hoje. As coisas da hipnose eram vistas como muito mais místicas, então. Mas eu achei uma pessoa em Ribeirão Preto, a 260 quilômetros de Campinas. E ela dizia ser presidente de uma associação de hipnoterapeutas. Eu falei, isso aí deve ser uma pessoa boa, né? E eu fui até Ribeirão Preto levar minha namorada lá. Eu lembro que na primeira sessão que ela fez, ela saiu assim, super bem. Eu estava já esperando ela lá fora. Ela, nossa, eu fui bem, estou animada, foi legal, foi bacana. E nós voltamos embora. Na segunda sessão que ela fez, eu também estava ali esperando, a hora que nós saímos, ela contando que estava tudo muito bem, que foi legal, que ela teve algumas lembranças bacanas, até comentou que achava que eu deveria fazer hipnose também, tão gostoso que era. E na terceira sessão, eu já estava esperando, quando ela saiu, nós estávamos retornando, e eu perguntei como tinha sido, né, o tratamento naquele dia. E aí ela comentou, olha, foi muito bom, eu tive algumas lembranças passadas, tenho umas sensações tão gostosas agora. Foi muito, muito bom. E a pessoa já, né, o terapeuta, ele me dispensou. Ele deu alta para mim. E eu achei aquilo, falei, não, tem uma coisa errada, né? Eu voltei com o carro, fui lá e bati na porta do cara e falei, viu, como que você me dispensa ela assim, né? Ele falou, não, porque ela tá muito bem já. Eu falei, não, mas não pode ser, né? Não, ela tá muito bem, pode levar ela embora, tá tudo em ordem. Qualquer coisa você entra em contato. Aí eu falei, não, mas viu, você tá tão bem, vamos reforçar, garantir que fica bem, vamos trazer mais algumas vezes. Ele falou, não, acho que você não tá entendendo, ela tá bem, ela foi muito bem durante o processo, ela tem muita atenção, foco, sabia o que queria também, pode levar ela embora. Aí eu falei, pelo amor de Deus, né, e se trouxer pelo menos uma vez por mês para poder reforçar, né? E ele falou assim para mim, não, você não tá entendendo mesmo, pode ir embora, ela tá muito bem. O fato foi que eu coloquei a Bárbara no carro e vim embora. E durante a viagem, ali eu já percebi que eu tinha uma nova pessoa comigo. Aquilo lá realmente me encantou, aquilo lá me deixou fascinado. E, como eu disse, não tinha muita informação de hipnose ainda, né? Mas eu procurei alguns livros, vi o que tinha na internet. Eu era um grande consumidor da hipnose. Na verdade, eu era uma pessoa que estudava, né? E eu gostava muito daquilo. E aí eu procurei curso, fiz curso no exterior, não tinha muita coisa por aqui. Mas depois de um tempo as coisas começaram a acontecer. E ter mais cursos aqui no Brasil também. Eu fiz cursos, a internet começou a ser inundada de conteúdo sobre hipnose. Eu fiquei sabendo muito mais coisas, aprendendo muito mais coisas. Mas eu era um grande consumidor, né? Mas eu não praticava a hipnose. Lembro que eu atuava como despachante aduaneiro, tendo como sede o Aeroporto Internacional de Viracopos, o tempo todo no Porto de Santos, aquela correria desse mercado que é tão dinâmico. Acontece que essa correria toda, com o passar do tempo, o que eu pude ver é que eu me encontrei numa situação de câncer. Um diagnóstico de câncer me fez parar, num primeiro momento. E o médico, eu lembro muito bem, hoje um grande amigo, o Dr. Adel Saf Milad, ele me fala assim, Wagner, você tem um câncer. Eu falei, não, eu não tenho um câncer. E ele falou, assustado, você vai negar um negócio desse? É um cara esclarecido, né? Eu falei, não, eu não estou negando, é que eu não tenho. Ele não é meu de direito, eu não nasci com ele, Deus não me deu esse negócio, então, tira e joga fora. E de fato foi assim, porque ele estava encapsulado, era um câncer de testículo, né?
Foi retirado o testículo esquerdo e o protocolo de quimioterapia, não existia quimioterapia para esse tratamento, né, na época. O protocolo para o tratamento era a dissecação, jogar fora e acabou. E eu estava curado. E passaram-se 2 anos e eu envolto novamente naquela minha maratona de serviços, dias, noites, madrugadas, trabalhava muito, vivia para o serviço. E daí a pouco, 2 anos depois, eu fui novamente diagnosticado com câncer. Novamente o doutor Adel me atende e fala: Wagner, nós estamos com aquela situação do câncer. E eu falei: tranquilo, porque agora eu sou PhD nisso, né? Eu sei como que é, tira, joga fora, já era. Ele falou: não, acho que você não está entendendo. Eu estou falando que o câncer voltou, mas agora ele pegou todos os seus linfonodos. Eu falei: não, tudo bem, então tira eles, joga fora, tá tudo em ordem. Ele falou: não, calma, você não está entendendo, não. Agora você vai passar por um protocolo extremamente pesado de quimioterapia. E o processo é muito grande para ter a cura, é muito difícil o tratamento. E você e as pessoas que estão na sua volta vão sofrer com isso. Eu fiz esse meu tratamento na Unimed de Campinas, no Centro de Quimioterapia Ambulatorial da Unimed aqui. E eu lembro que eu fazia, o protocolo era de segunda a sexta-feira, tratamento com quimioterapia. E eu fazia esses tratamentos, e tinha dia que perdia a veia começa a ficar fraca, e estoura, tem que trocar de lugar, e às vezes via, já era 7, 8 horas da noite, eu estava lá fazendo químio todos os dias. Depois de 1 ano nesse tratamento, ele terminou e eu tive que ficar 1 mês e meio na espera, me recuperar para poder fazer uma cirurgia para poder retirar toda aquela massa tumoral que estava ali. Fui para a cirurgia, uma cirurgia de seus 8 horas e meia de cirurgia, e quando eu acordei na UTI, eu acordo, olho para cima e quem está ali é a minha esposa, a Bárbara. Ela olhando para mim, parecia um anjo ali olhando, velando por mim, né? E fala: nossa, que maravilha, você está bem, foi um sucesso a cirurgia. O doutor Adel falou que correu tudo muito bem, né? E eu, né, voltando da anestesia ainda, né? Ela toda animada, pulando, saltitante, porque ela vibra muito, tem uma energia muito constante, e falando que estava tudo muito bem, e eu ainda tentando recobrar, né, os sentidos. E quando ela fala assim: olha, e ele falou que está tudo em ordem, e logo você vai estar bem, e logo você volta ao normal, e logo você vai ter a tua vida normal, né? Eu falei: mas eu não quero ter a minha vida normal. Como assim? Não, pelo menos ele volta na rotina, você vai poder trabalhar. Eu falei assim: mas eu não quero voltar a trabalhar. E ela fez uma cara assim de espanto, até de tristeza, mas como assim você não quer? Você não pode desistir das coisas. Ele falou que foi muito bem a cirurgia, você entendeu isso? Eu falei: não, entendi. Ela falou: mas então o que você quer? Eu falei: eu quero me aposentar. Aí ela começou a chorar mesmo e falou: mas calma, assim, como você vai desistir, né, de tudo assim? Eu falei: calma lá, acho que você não sabe o que é aposentar. Aposentar é fazer o que a gente gosta. Ela falou: tá, e o que você gosta? Eu falei: eu gosto de hipnose. O quê? Você tá doido? Como assim você gosta de hipnose? O que você vai fazer com hipnose? Eu falei: eu vou atender pessoas com hipnose, eu vou ajudar outras pessoas, eu vou ensinar hipnose para que mais pessoas possam ajudar outras pessoas, e vou sair falando sobre esse negócio da hipnose, onde eu tiver oportunidade, para todo mundo. Vou dar palestras, workshops, treinamentos. Naquela hora eu vi no semblante dela que ela me olhava com não, deve ser efeito da quimioterapia, né? Pois bem, o que eu tinha visto até ali foi o seguinte: durante aquele meu ano de treinamento, de tratamento, né? Durante o tratamento, logo no início, é um tratamento muito pesado, né? Os efeitos colaterais são muito grandes, e eu comecei a ser perturbado também por aqueles efeitos colaterais. E aí eu me lembrei da auto-hipnose. Falei: poxa, você sabe hipnose, sabe auto-hipnose? E eu comecei a auto-aplicar, né? Auto-hipnose para combater os efeitos da quimioterapia. E eu comecei a me sentir muito melhor. Até porque tinha na quarta-feira um medicamento que eu tomava chamado Bleomycina. Nunca vou me esquecer aquele nome, porque eu tomava aquele medicamento
E a hora que terminava o tratamento daquele dia, eu ia para casa, 1 hora depois era como se eu tivesse congelado, quase morri de tanto tremer, passava mal, era muito ruim mesmo. Eu lembro que eu fui questionar o médico, né, o Dr. Maurício, que era o que cuidava, né, do tratamento da quimioterapia, e eu falei, Dr. Maurício Zucoloto, eu falei, Dr. Maurício, eu passo muito mal com esse medicamento, deve estar estragado, né, porque é impossível ficar ruim do jeito que eu fico. Ele falou, mas viu, você sabe o que acontece com esse medicamento? Eu falei, não. Ele falou, a bleomicina, ela vai entrar no teu sangue, no teu corpo, e ela procura uma célula. A hora que ela identifica uma célula, ela entra na célula. A hora que ela entra na célula, ela procura o núcleo. A hora que ela acha o núcleo, ela se conecta ao núcleo, entra no núcleo e implode. Ela explode a célula de dentro para fora. Eu falei, nossa, que maravilha, né? A tecnologia dos medicamentos, que coisa avançada, né? Agora eu entendi o que acontece com ela, né? Vai acabar com todas as células ruins. Ele falou, só que ela não sabe qual que é a ruim, qual que é a boa. Ela está acabando com todas, por isso que você se sente assim. Ela está acabando com todas as suas células e para elas renovarem. Só que ela acaba com as boas também. E quando eu voltei para o ambiente do tratamento, eu comecei a ver aquelas pessoas todas que sofriam, e xereta do jeito que eu sou, eu comecei a levar a minha experiência da hipnose, da auto-hipnose, de levar um conforto para essas pessoas. E assim, o ambiente era bacana porque o próprio centro de tratamento, ele oferece uma série de terapias alternativas, como reflexologia, acupuntura, enfim, uma série de outros tratamentos. E eu, nos meus vizinhos, fui aplicando ali algumas técnicas de hipnose, ensinando auto-hipnose, e aquelas pessoas foram tendo alguns resultados. Eu pude perceber ali que tinha 2 tipos de pessoas, né? Tinham pessoas que elas tinham uma esperança que algo pudesse ajudar ela a se sentir melhor. E elas tinham esperança e fé no tratamento, elas tinham fé num Deus, elas tinham fé no médico delas, elas tinham fé que aquele medicamento ia dar certo, elas tinham fé que iam ser curadas. E eu pude perceber que elas usavam essas técnicas e elas se sentiam melhores. E semana a semana elas melhoravam. Semana a semana melhorava até que alta. Foi muito interessante isso. Só que eu percebi também que tinha um outro tipo de pessoa, que eram pessoas negativas, já desmotivadas, já extremamente abaladas, que elas não conseguiam desenvolver essa crença, essa fé. E elas já não tinham fé em nada, na verdade. Elas não tinham fé num Deus, nem no médico delas, nem no tratamento. E quando chegava, falava, viu, mas olha, você pode esses efeitos, diminuir eles, né, fazendo uma terapia, nada vai funcionar, para mim nada dá mais certo. E aí você percebia que pessoas dessas, assim, semana a semana observando, elas pioravam. Semana a semana piorava, semana a semana piorava, até que óbito. Pois bem, naquele dia que eu acordei no quarto do hospital e olhei para minha esposa, foi como se um resgate de todos aqueles anos, tudo aquilo que eu tivesse aprendido, pudesse ter mudado como uma chave virando a minha cabeça, a minha vida, a minha forma de pensar. E eu falei, eu não quero voltar para essa rotina, porque essa rotina do trabalho, essa rotina daquela loucura desenfreada dos negócios, que me adoeceram. Eu quero algo diferente. E ela ficou, né, mas vem cá, e a empresa? O que vai acontecer, né? A empresa vocês tocam, mas como assim? Você que cuida de tudo? Eu falei, não. Até porque esse último ano vocês tocaram, eu estava em tratamento, não tinha como trabalhar, e parece que foi melhor do que quando eu estava lá, né? E de fato eu passei a empresa para ela, e eu hoje em dia nem tomo conhecimento de como que esses negócios andam. Eu passei a me dedicar exclusivamente a poder dar mais qualidade de vida às pessoas. E aqui na clínica, quando eu estou atendendo, eu fico realmente realizado. Muitas vezes chateado, triste por ver o sofrimento das pessoas, mas realizado no sentido de poder ver que quando a pessoa quer, ela tem ganhos assim incríveis e eu posso contribuir com isso, né? Hoje eu atendo na clínica todo tipo de pessoas, mas em algum momento e depois as indicações, eu comecei a atender muitos executivos, né?
muitas pessoas de negócio, homens e mulheres de negócios, né? Proprietários de empresas, diretores, presidentes das empresas. Hoje eu atendo alguns dos maiores players do mercado aqui nessa clínica. São pessoas que movimentam na economia bilhões, movimentam a economia do país. E muitas vezes tem que fazer alguns pequenos acertos mentais e emocionais para aguentar todo o trabalho, todo o tranco, aquele que eu não aguentei ou que eu não tive um apoio para levar na época em que eu estava trabalhando na minha empresa, como despachante aduaneiro, como assessoria em comércio exterior. E hoje eu vejo que essas pessoas saem daqui e os relatos que eu tenho são assim fantásticos. Recebo muitos executivos, empresários, que muitas vezes sentam na minha frente, aquela primeira pergunta, a pergunta de praxe é: viu, como que eu posso te ajudar? E a pessoa fala assim: olha, para, eu não tenho nenhum problema, viu, Wagner? Eu falo: tá aí, como que eu posso te ajudar? Eu vim aqui porque eu quero mais foco, concentração, eu quero melhorar minha performance. A pessoa quer ir para um outro nível. Ela quer auto-hipnose, ela quer exercícios de visualização. Mas é fantástico quando eu atendo a dona de casa, uma criança, um jovem, uma pessoa que quer passar num concurso público, num vestibular, e tem ansiedade, e ela quer eliminar essa ansiedade, o medo, não tem mais aquele problema do branco que faz ela esquecer tudo na hora da prova. Todas essas pessoas que passam por aqui, elas realmente me enchem de energia. A minha trajetória para chegar até aqui foi uma trajetória assim, muito simples. Foi o amor de um negócio que eu pude presenciar de resultado com a minha própria esposa, alguém que estava do meu lado, na época, minha namorada. E hoje nós temos um casal de gêmeos, o Ian e a Beatriz, que estão para completar 3 anos de idade, são novinhos. E eles também me enchem de alegria porque logo depois do câncer, eu já tinha só um testículo e ainda passei por um tratamento tão forte, agressivo de câncer. Os médicos falaram: você não pode mais ter filhos, que a gente queria ter, até porque a Bárbara é muito nova, eu também queria ter filhos. E a gente pôde mostrar mais uma vez que quando a gente tem uma esperança muito grande, uma prontidão ativa para trabalhar por aquilo, usando todos os recursos médicos, né? Lógico, tá aí as crianças para mostrar que quando a gente quer, tudo é possível. Então eu venho tirando ainda dentro da minha própria experiência mais elementos que cada dia me deixam muito mais felizes com a hipnose. Quando eu estou dentro de uma sala de aula, porque eu sou professor universitário de 19 anos, e hoje não estou mais podendo, estou licenciado da faculdade, porque eu não tenho mais condição de tempo de estar na universidade. Mas quando eu estou fazendo um curso de hipnose, atendendo um questionamento de um aluno, quando eu estou pegando um aluno já formado e dando uma orientação para ele fazer um bom atendimento acerca de um paciente que ele recebe, e ele talvez ainda tenha alguma dúvida, uma pequena insegurança, quando eu estou fazendo tudo isso aí, eu me preencho mais e mais ainda de alegria, contentamento, de saber que eu estou fazendo o que realmente eu gosto, que é eu poder me sentir bem e poder ver pessoas cada vez melhores. Então eu tenho um lema que vamos transformar o mundo, né? Mas mudando uma pessoa de cada vez. É um prazer estar aqui com você.